Fala galera, beleza? Estamos de volta hoje. Pessoal, a gente vai trabalhar sistema de numeração, tá? Parte 2, na verdade, já um aprofundamento desse conteúdo, ok? Sistema de numeração, a gente vai ter que entender o sistema que a gente usa. Nós usamos o nosso sistema que é decimal, tá? Nossos números são baseados na base 10, potências na base 10, ok? Esse nosso sistema, se você for até pesquisar, ele é uma evolução, entre aspas, uma variação do sistema usado pelos babilônicos, tá? Há muitos anos, cara. Cerca de 1700 anos antes de Cristo, só para você ter noção, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje uma variação, uma forma diferente de escrever um mesmo número, só que num outro tipo de sistema. Como seria escrever um número num outro tipo de sistema, professor? Entenda aqui junto comigo. Digamos que eu tenho aqui um número qualquer, vou pegar esse número aqui, 936, ok? Aleatoriamente escolhi esse número 936. Quem seria esse número quando nós analisamos a posição de cada um destes algarismos, ok? Esse primeiro algarismo aqui seria o 6 puro. Beleza. Esse segundo algarismo, ele é o 3. Mas ele está na dezena, então tem 3 dezenas. 3 vezes 10. Esse próximo algarismo, o 9, ele está na centena. Então seria 9 vezes 100. Se você for perceber, sempre é uma potência de 10. Aqui tem um 10 também. Ué, professor, mas 10? Por que 10? Na verdade, esse meu 100, eu poderia dizer que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O 10 seria a mesma coisa que 10 elevado a 1. E aqui, é 6 vezes quanto dá o próprio 6? 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, então é 6 vezes 1. 6, 3 vezes 10, 9 vezes 100. E assim eu vou escrevendo os meus números dessa forma diferente. Eu poderia escrever então que o meu 936 é igual 9 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes o 10 elevado a 1, fazer questão de escrever, mais 6 vezes 10 elevado a 0. Vou fazer questão de escrever o 10 elevado a 0 também. Entende? Então, é uma forma que eu tenho de escrever esse número na base 10, ok? Vou pedir para você se ligar, então. Imagina eu tentar trocar a base do número, para a gente poder chegar, então, na ideia que a gente usa, nosso macete, tá? Mas digamos que eu vou escolher esse número aqui, tá? 1701, meu número. 1701, tá? Número na base 10, decimal. Eu vou escrever esse número na base 5. Só que, por enquanto, nós não vimos nenhum método. Vou usar simplesmente o conhecimento de álgebra que a gente tem lá do ensino fundamental, cara. Ok? Vamos usar o conhecimento de álgebra. Quando você aprendeu a fazer divisão na sua vida e aprendeu a fazer uma prova real de divisão, vem aqui pro meu cantinho, então, da felicidade, ó. 1701. Se eu dividir 1701 por 5, como é que ficaria esse cara? Eu pego aqui, ó, 17, o 5 cabe 3 vezes no 17, sobra 2. 20. 20 dividido por 5 dá quanto, professor? 4 certinho, beleza? Aí eu desço 1, 0 vezes, resto 1. Então, 5 vezes 340, resto 1. Tá legal? Poderia eu, então, escrever aqui que esse meu número 1701 é igual a... Como é que é a minha prova real? Eu faço esse vezes esse mais o meu resto. Não é assim que eu faço? Então, ó, 5 vezes 340, ou se você quiser escrever, eu acho essa ordem bem legal, quociente, ó, 340
vezes 5 mais 1. Isso daqui significa a mesma coisa que essa divisão. Eu só escrevi essa divisão na minha forma algébrica. Pô, professor, o que significa dizer isso? Eu vou ter que ficar fazendo passo a passo de divisão, reescrevendo. Eu só quero que você relembre esse detalhe, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Meu dividendo é igual a quociente vezes divisor mais resto. Essa é a definição básica do ensino fundamental, ok? Quinto ano do ensino fundamental, você domina isso daqui. Concorda comigo? Bem simples. Pô, vou escrever um número na potência, na base de 5, com potência de base 5, tá? Escolher um número aí. Digamos que o número que eu tenho escolhido seja esse, ó. 1, 4, 3, 1. Esse número está na base 5, beleza? Eu vou transferir esse número para a base decimal. Como que eu faço isso, professor? Lembra na base decimal o exemplo que eu dei para vocês, 936? Esse 6 aqui, ó, era vezes 10 elevado a 0. O próximo, vezes 10 elevado a 1. O próximo, 6 não, que é 3, né? Perdão. 9 vezes 10 ao quadrado. Eu vou aumentando 1 na potência de 10, se você perceber. Tá? Então esse cara vai ser o mesmo padrão. Esse 5 aqui, ó, vai estar elevado a 0 inicialmente. 1 vezes 5 elevado a 0. 3 vezes 5 elevado a 1. E eu vou aumentando a potência do 5. 4 vezes 5 ao quadrado. 1 vezes 5 ao cubo. Então eu posso escrever esse cara aqui desse jeito. Vamos lá. 1 vezes 5 ao cubo. 4 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 elevado a 1. 1 vezes 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1, né? Então vamos resolver isso daqui. 125, não é 5 vezes 5 vezes 5. 125 vezes 1, 125. Mais 5 ao quadrado, 25, tá? 4 vezes o 25, 100. 5 elevado a 1, 3 vezes 5 elevado a 1, 15. Mais, e aqui 1 vezes 1, 1. Correto? Beleza? Somemos esses caras todos aqui, vamos ver quanto é que vai ficar? 225, 240, 241. É isso? Então, esse número aqui, ó, 1431 na base 5, representa 241 no sistema de numeração decimal, no nosso sistema básico de numeração. Pô, professor, maneiro. Como que eu faria a volta? Digamos que a questão me desse esse 241 e pedisse para eu transformar esse cara para a base 5. E eu não soubesse ainda nenhum método, tá? Olha o que a gente pensa em fazer. 241. Divide 241 por 5, para a gente poder começar a fazer o nosso esquema. Ó, 241 dividido por 5. Eu pego, ó, 24, 5 cabe 4 vezes, sobrou 4, desci 1. 5 cabe 8 vezes, sobrou 1. Então, no lugar do 241, eu poderia escrever que é igual, isso daqui é igual a 48 vezes 5 mais 1. Beleza? Pô, professor, só que eu ainda posso desmembrar esse 48 aí, não posso? Com certeza. Quem é 48? Pensemos então em escrever esse 48 aqui como uma potência de 5. Divide 48 por 5. 48 dividido por 5 dá quanto? O 5 cabe 9 vezes no 48 e sobra 3, correto? Então, no lugar desse 48 aí, ó, eu vou escrever, deixa eu melhorar isso aqui. No lugar desse 48 eu vou escrever, olha a prova real, 9 vezes 5 mais 3.
No lugar do 48, eu vou escrever 9 vezes 5 mais 3. Tudo isso vezes aquele 5 lá fora, mais 1, certo? Vou fazer uma operação de distributiva aqui do 5, hein? Para os dois termos aqui dentro. O 5 não multiplica o 9, depois o 5, depois o 3 não. Aqui são dois termos. Isso é um termo só, isso é um termo, ok? Então, ó, 241. 9 vezes 5 vezes 5, eu vou escrever assim, ó. 9 vezes 5 ao quadrado. Mais 3 vezes 5, mais 1. Beleza? Vou continuar agora pensando em escrever esse 9 na potência de 5. É uma vez e sobra 4. Então, no lugar do 9, eu posso escrever também como 1 vezes 5 mais 4. Vezes o 5 ao quadrado. Isso daqui, ó, entrou no lugar do 9, tá? Isso daqui tudo entrou no lugar do 48. Mais 3 vezes 5, mais 1. Deixa eu dar uma separada aqui. Continuemos. Esse 5 ao quadrado, eu vou fazer distributiva aqui para dentro. Então vai ficar 1 vez 5 vezes 5 ao quadrado, 1 vez 5 ao cubo, mais 4 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5, mais 1. Se você perceber, isso daqui que a gente acabou de encontrar, define o que a gente escreveu lá em cima. 241 é igual a 1 vezes 5 ao cubo, 4 vezes 5 ao quadrado, 3 vezes 5 e 1. 5 elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1, 1. Então nós temos aqui uma equiparação desse cara, uma equidade desse cara com esse cara aqui de cima. Daí eu já consigo perceber que eu posso fazer simplesmente por álgebra usando essa ideia. Uma divisão sucessiva euclidiana, tá bom? Pô, professor, mas ainda assim daria muito trabalho. Concordo contigo. O nosso macete vai ser simplesmente usar isso daqui. Nós só vamos usar isso. Do mais básico possível. Como assim, professor? Nós vamos fazer uma análise de restos e o último quociente. Então, ó, olha o resto. 1, 3, 4. E o último quociente qual é? 1. Olha aqui. Se você for pegar, temos a mesma sequência, ó. 1, 3, 4 e 1. Sendo que na hora de ler esse cara, você vai ter que dar uma lida meio disléxica, beleza? Tu vai ler invertidamente. Perceba. 1, 4, 3, 1. Esse cara tá na base 5. Esse é o modo mais prático. Inclusive, eu poderia fazer esse caminho de volta também para a base 10 assim. Vou passar aqui alguns exemplos para a gente poder chegar nessa conclusão com bastante facilidade, tá? Você pega o último quociente, conforme eu te falei, o último quociente, e você vem escrevendo os restos de trás para frente. Vamos ver aqui. Escrevendo aleatoriamente um número. Eles gostam muito disso, né? 2020. 2020, tá lá. Ok? Esse número aqui, 2020, eu quero passar esse número para base 7, por exemplo. Beleza? 2020, sistema de numeração decimal, eu vou passar para um sistema de numeração com potência de base 7. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou dividir 2020 por 7 e o meu quociente eu vou dividir por 7 e o quociente do quociente eu dividir por 7 e assim sucessivamente. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 2020? Aí o 7 cabe 2 vezes, que é 14, e sobra 6. 62. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 62? 8 vezes 7, 56, beleza? E sobra 6. É a vez de descer o 0. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 60? 8 vezes de novo, que é 56, beleza? E sobra 4. Então aqui, ó, já tem o meu primeiro resto. Lembra que você vai usar ele, se você quiser já guardar ele aqui, ó,
Tá lindo, guardei. Vou fazer a minha próxima divisão. 288 eu vou dividir por 7. 4 vezes, sobra 0, desce 8. Uma vez, sobra 1. Já tenho o meu próximo resto. Vou guardar esse cara. 41, vou dividir por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 41? 5 vezes 7, que dá 35. Resto 6. Beleza? Tem aqui mais um resto. Beleza? E aqui, esse 5. Dá para continuar dividindo pelo 7? Pô, professor, então tu pega o último quociente porque, na verdade, eu vou te contar uma coisa. Na verdade, tu não pega o último quociente. Tu pega todos os restos. Porque aqui no final, a ideia seria tu dividir mais uma vez por 7. Até dar 0. Quando deu 0, mas quem é o resto? 5. Então, na verdade, eu só trabalhei com restos. Só que essa última conta é desnecessária fazer. Então, a gente acaba por facilidade, para ganhar tempo, tudo isso a gente diz que a gente pega o último quociente e todos os restos. Então, esse cara na base 7 seria 5, 6, 1, 4. Beleza? Entenda o seguinte, nenhum desses algarismos que compõem esse número pode ser maior ou igual a 7. Tá? Porque é sempre o resto. Lembra da nossa definição de resto, quando a gente escreve aqui, ó, dividendo dividido por divisor igual quociente, e sobrou o resto ali, não é? Lembra que o nosso resto ele é menor do que o divisor, necessariamente? Então esses números aqui, ó, são necessariamente menores do que o 7. Não pode ser maior do que o 7. Vamos chegar numa outra ideia agora, que seria o caminho de volta. Só para a gente dar uma reforçada usando o nosso macete, a nossa ideia, tá? Se essa mesma questão me fosse passada no caminho inverso. Passei o 5, 6, 1, 4 na base 7 e eu quero passar para o sistema decimal. Como eu faria isso, professor? Simples demais. Aqui, ó, o 4 acompanha o 7 elevado a 0. 4 vezes 7 elevado a 0, mais 1 vezes 7 elevado a 1, mais 6 vezes 7 ao quadrado, mais 5 vezes 7 ao cubo. Beleza? 4 vezes 7 elevado a 0, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 7, 7. 7 ao quadrado é 49, beleza? Certo? 6 vezes o 49 dá quanto isso daí? 294? É isso aí, 294. Mais 7 ao cubo, cara. Se liga aí, 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49. Vezes 7 de novo, 343. Beleza? 343, aí eu vou fazer vezes 5. Beleza? É isso aí. 1715. Show de bola. Adriano tá aqui só confirmando para mim, meu parceiro. Agora a gente faz a soma dessa parada toda. 4 mais 7, 11. Beleza? 11 mais 294 vai dar o quê? 315. 315 mais 1715 vai dar 2030. Fiz conta errada, então, ali? Porque ali tá dando 2020. Errei na soma, Adriano? Adriano falou que eu errei na soma, tá vendo? É porque aqui tinha dado 305, né? Beleza, porque aqui, ó, somei 11 com esse cara, 305. Eu tinha falado 315. 305 mais 1715, 2020. Agora sim. Se você perceber, esse cara voltou a dar a resposta lá inicial, 2020. Então é um caminho de ida e volta, você tem que saber dominar ambos os caminhos. Temos um detalhe a falar, que é como escrever em bases, vamos dizer assim, grandes, entre aspas, bases grandes. Como assim, professor?
Vou escolher um número aqui, 2.735. Esse daqui é o ano que o Vasco vai ganhar o próximo Campeonato Brasileiro, tá? 2.735. 2.735 está no sistema de numeração decimal. Celso, não fica chateado comigo, desculpa. Eu vou passar esse cara para base 20. Vou passar esse cara para base 20. Tu vai falar, caraca, professor, cavernoso, suave demais. Porque ele está na base 10. Então, na base 20, ele vai ficar, teoricamente, um número com menos algarismos, né? Pega esse cara e divide por 20. Dentro do 27, o 20 cabe uma vez, sobra 7. Desci o 3. Dentro do 73, o 20 cabe 3 vezes, que dá 60. Sobra 13. Desce o 5. Dentro do 135, o 20 cabe 6 vezes, beleza? Que dá 120, sobra 15. Já tem um resto aqui, 15. Vamos para o próximo? Vou ter que dividir 136 por 20, cara. E aí? 136 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 136? Ele cabe 6 vezes, que dá 120. E sobra aqui agora 16. Caraca, olha o próximo resto. 16. E esse quociente aqui? Já é menor do que o 20? É 6. Então, meu número seria isso daqui? 6, 16, 15. Seria isso? Não. Por quê? Porque quem está olhando aqui não sabe que é 6, 16, 15. Ele pode achar que é 6, 1, 6, 6, 1, 6, 1, 5. Não é? Não tem como, 6,16,15. Não é assim que eu escrevo o número. Pô, professor, então ficou complicado agora. Como é que o leitor vai olhar para cá e saber que é 16 e 15? Se eu estou escrevendo em forma de algarismo. Ele não tem como olhar e ler isso como 16. Ele poderia ler 1 e o 6 separadamente, tá? A minha ideia é a seguinte agora, presta atenção. Nossos algarismos sofrerão uma variação nesse esquema. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Olha quem vai ser o meu 10. Meu 10 não é mais representado por 10. Meu 10 vai ser a letra A. Meu 11 vai ser a letra B. Meu 12 vai ser a letra C. Meu 13 vai ser a letra D. 14, letra E. Tem que saber o alfabeto para fazer isso aí. Seria a parte mais difícil, acho que é de saber o alfabeto. 15, F. 16 é G. Vou parar por aqui, tá bom? Tá tranquilo? Então vamos lá. Ao invés de escrever 16, eu vou escrever G. Ao invés de escrever 15, eu vou escrever F. Então a minha resposta seria o seguinte. 6, ao invés de escrever 16, eu vou escrever G. 6G. Ao invés de escrever 15, eu vou escrever F. 6GF. Beleza? Então, quando eu passo 2.735 do sistema de numeração decimal para o sistema de numeração de base 20, potência de base 20, eu encontro 6GF. Sabendo eu fazer essa associação, que esse G representa 16 e esse F representa o 15. Beleza? Tranquilo? Deu para você entender essa ideia? Então, acho que já é o nosso caminho. Se você me pedisse para fazer o caminho de volta, professor, qual seria o caminho de volta? Mesmo padrão, ó. 6GF na base 20. Se eu fosse mudar para a base 10, aquele mesmo esquema. O F está multiplicando o 20 elevado a 0, mais o G, que está multiplicando o 20 puro, mais o 6, que está multiplicando o 20 ao quadrado. F é quem? Aí quando você vai olhar lá na associação, o teu F é 15. 15 vezes 20 elevado a 0. Meu G é 16 vezes 20. E meu 6 vezes 20 ao quadrado. 20 elevado a 0 é 1. 15 vezes 1 é 15. 16 vezes 20, 320. 6 vezes 400. 2.400. Beleza? Só você fazer essa soma aqui, ó.
2.720, 2.735. E você volta para aquele cara. Beleza? Então, só para a gente dar uma fixada na nossa mente. Vamos partir para as questões que são mais bonitas um pouco, que eu separei para vocês. Tá? E a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais ampla de tudo isso. Quando você está começando, exemplo, ele pode te pedir para mudar da base 6 para a base 7. Você joga para o decimal, depois tu vai para a base 7, tá? Tá começando. De repente, professor, mas eu já aprendi a armar no meio da divisão, puxar. Você vai fazer a mesma coisa, só que a diferença vai ser você ter uma visão algébrica mais rápida do que a do outro, tá? Simplesmente isso. Não vai te dar tanto trabalho não, fica tranquilo. E nem costuma aparecer esse tipo de pedido, mas vamos lá. Vamos às questões. Estou com uma questão maneirinha para a gente começar. Seja um número m igual a 488A9B. Essa questão aqui caiu na EPICAR, tá? Caiu na EPICAR. Eu não me lembro se ela está adaptada, porque eu tinha ela original e tinha adaptada também. Uma delas é 45, com 45 é bem mais fácil, né? Essa aqui é 55, mas eu não lembro se é a original. Resumindo, eu peguei a mais difícil para vocês, tá? Seja um número m igual a 488A9B, 488.000, A é centena, tá? 90B, beleza? Onde B é o algarismo das unidades e A o algarismo das centenas. Sabe-se que m é divisível por 55. Então, o menor valor de A mais B é igual a... Cara, primeiro pensamento. Quando que um número é divisível por 55? Ele tem que ser divisível por quem para ser divisível por 55? 55 é 5 vezes 11, né? Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, divisível por 5 e por 11. Então, esse número ele é divisível por 5 e conectivo e, tá? Então, ele é divisível, m é divisível por 5 e por 11. Moleza? Suave? Pô, professor, vamos lá, vamos lá. Qual é o critério de divisibilidade de um número por 5? Ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, só de olhar para lá, eu já sei que o meu B só pode ser 0 ou 5. Certo? Aí, se eu for analisar o A para o critério de divisibilidade por 5, A pode ser qualquer coisa. Então, o meu A terá um valor mandado por esse segundo critério. Como é que eu analiso se um número é divisível ou não por 11, professor? Qual é o critério? Eu somo os algarismos de ordem par e subtraio da soma dos algarismos de ordem ímpar. E esse meu resultado, obrigatoriamente, tem que dar um múltiplo de 11, ok? Então, vou escrever meus números aqui novamente. Meu número, né, com os seus algarismos. 488, vou botar o A assim, maiúsculo, tá bom? E o B assim. 488A9B. Esse cara aqui, vou somar os algarismos de ordem par. Esses daqui. 8 mais A mais B. Isso daqui, menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, ou seja, os outros algarismos, né? Seriam eles 4 mais 8 mais 9. Isso tem que dar um múltiplo de 11. Vou dizer assim, 11 vezes uma constante K. Beleza? Ah, tá, o que K pertence, os inteiros, essa fofoca. Mas vamos lá. Resolvendo essa ideia. Vamos lá, professor. 8 mais A mais B é menos... Vou fazer logo isso aqui, né? Tô nervoso querendo fazer isso.
Aí vai ficar assim, ó. A mais B menos... Quanto é que dá isso aqui? 13. Vou pegar esse 13 e vou jogar pro lado de lá. A mais B é igual a 11K mais 13. Pô, professor, qual o valor que eu posso jogar para cá? Porque eu quero A mais B mínimo. Então, qual o valor mínimo que isso daqui pode dar? K pode assumir qualquer valor inteiro. Se K for 0, isso daqui dá 13. Se K for 1, isso daqui dá 24. Pô, professor, vai aumentando. Então, K igual a 0, a soma mínima deles é 13. Letra D. Show de bola, tá errado. Porque ele pode ser qualquer valor inteiro, não falei natural. Então, K pode ser negativo. A e B não pode ser negativo essa soma, porque eles são algarismos. Mas K pode ser negativo. Se K for menos 1, isso dá menos 11 mais 13 dá quanto? 2. Ah, se K for menos 2, isso dá menos 22 mais 13. Aí não, aí dá negativo, não pode. Menos 8. A mais B não pode ser negativo. Ó, A mais B é necessariamente maior ou igual a 0. Tá bom? Mas esse cara, para ter valor mínimo, o valor mínimo dele é quando K for igual a menos 1. Quando K for igual a menos 1, o meu A mais B mínimo, A mais B mínimo, vai ser menos 11 mais 13, 2. Pô, professor, mas como que seria 2? A mais B vai ser 2 como? Como? Lembra que eu te falei que o meu B só tinha duas possibilidades? Por conta do critério de divisibilidade por 5, ele só pode ser 0 ou 5? Se ele for 5, já anula. Não tem como. Mas se ele for 0? Se ele for 0 e a soma é 2, meu A é 2. Se ele fosse 5, o meu A seria 8, que a soma daria 13, que é quando o meu K é igual a 0. Então, os dois números que eu poderia... Os dois pares que eu poderia substituir ali seriam esses daqui, ó. 4, 8, 8. No lugar do A, entrando 2, 9, 0. Esse número é divisível por 55, pode dividir que tu encontra a solução. Ou a outra possibilidade seria 4, 8, 8. 8, 9, 5. Esses dois pares, ok? Esses dois pares são possíveis, mas como ele quer o valor mínimo de A mais B, o valor mínimo de A mais B é 2 mais 0, que é igual a 2. Minha resposta correta seria a letra A. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês as duas soluções possíveis, tá bom? As duas soluções possíveis são essas. Teve gente que poderia fazer o seguinte, já que B pode ser 0 ou 5, eu vou botar 0 no B e vou armar a divisão, eu vou fazer modo braçal. Aí eu encontro o valor de A, por tentativa, por indução. Tu vai encontrar, beleza? Tá? Tu vai encontrar os dois pares. Só que eu não acho muito válido, que se fosse uma questão um pouquinho mais complexa, você não sairia desse jeito braçal, não, tá? Então é muito bom você ter esse entendimento aqui, conhecer os critérios, tá? Isso é importante também. Vamos lá? Então a minha resposta correta é letra A. Show? Número 2. A mais B mínimo vai ser quando A for igual a 2 e B igual a 0. Vamos para a próxima questão. Sabendo que AFA, no sistema de numeração na base X, então a palavra AFA, o sistema de numeração na base X é igual a 2.810 na base 10. Eu quero saber qual é o valor de X, qual é a base. Gostaram? Legal, né? Eu gostei dela. Então é o seguinte, AFA na base X é igual a 2.810 na base 10. Na base 10 é a base padrão que a gente usa, o nosso sistema é esse. Então, para começar o nosso esquema seria isso aqui, ó. AFA na base X é igual a 2.810. Agora, como que a gente resolve isso, professor? Como que a gente resolve isso? Lembra da associação? Quem seria esse meu 10, esse meu A? Já até falei, né? A é 10, lembra disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, para não ser confundido com dois algarismos 1, 0.
Eu não posso ler 10 como um algarismo só, então essa substituição do 10 pela letra A. Lembrados? Então A é 10. E o F, quem seria? Então tu vai ter que correr lá no teu braço, filho. Vai lá, ó. A, B, C, D, E, F. Se tu contar 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então o meu F, ele é representado pelo 15. Ok? Ó, conta junto comigo lá. 10 é A, 11 é B. Tu vai chegar. Estava aqui no quadro, inclusive, essa associação, tá? Como que a gente vai resolver? Inclusive, a gente usou o F hoje já, né? Esse cara acompanha x elevado a zero. Então é A vezes x elevado a zero, mais F vezes x, mais A vezes x ao quadrado. Isso é igual a 2.810. Ok? Sabendo que o meu A é 10, 10 vezes x elevado a zero é 10, né? X elevado a zero é 1, mais 15x, mais 10x ao quadrado, isso igual a 2.810. Vou organizar isso daqui, uma equação do segundo grau. 10x ao quadrado mais 15x mais 10. Esse 2.810 vem para cá menos, vai ficar menos 2.800, beleza? 10 positivo com 2.810 negativo, fiz a operação, menos 2.800. Posso simplificar se eu quiser. Vou simplificar isso daqui por 5. Sem nem ser muita vantagem, né? Quem for fazer por soma e produto, que o 10 é tão lindo para cortar ali. Ah, eu não vou fazer assim, não. Me perdoem. Me perdoem. Porque se a gente for fazer soma e produto, ó, a soma é 1,5 negativo, né? Menos 1,5. Menos B sobre A. E o meu produto, C sobre A, menos 280, que é só cortar o zero. Tá bom? Aí, quem gosta de fazer soma e produto... Ah, professor, não gosta de fazer soma e produto quando tem decimal, não. Aí tá contigo mesmo, não tem problema não. Isso daqui, se você perceber, os números são bem próximos um do outro. A diferença entre eles é 1,5. Já que aqui é negativo, é porque um é positivo e um é negativo. Um é positivo e um é negativo. Ok? Meu produto é negativo. A diferença entre eles é 1,5. Se a diferença entre eles é 1,5, significa que eles são bem próximos. Que número próximo 280 tem raiz? 16 e 17, não é? Então, um deles é inteiro, provavelmente, ficar com o meu valor de x. 16 e 17,5. 16 mais 1, isso aí, 16 e 17,5. O produto tá lá. Porque 16 vezes 16 é 256. Mais 1,5 do 16, que é 24, bate lá. Como minha base não vai ser negativa, né, galera? Tchau e benção. X é igual a 16. Minha pergunta é isso? Qual o valor de x? 16. Moleza demais. Show? Resolvemos o que aqui? Equação do segundo grau, cara. A questão, a parte mais algébrica dela é a equação do segundo grau. A base, a gente só usou definição mesmo de sistema de numeração, ok? Dentro da questão a gente usou equation do segundo grau, moleza pra gente. Vamos para a próxima, que vai ficar melhor. Sabendo que 16C8 no sistema de numeração na base x também é igual a 8.000 na base 10. Quantos divisores tem o número x? Maneira, gostei. Melhorou um pouco, né? A ideia é bem parecida com essa aqui, cara. Tô até com tristeza de apagar. Não sei vocês, mas eu gosto de ficar dando uma namorada na questão no quadro assim. Pô, dá uma emoção. Ó, 16C8 na base x é igual a 8.000 na base 10. Maneira. Mesmo padrão, vamos lá? Primeiramente, o 8 tá lá. Quem é o C? A é 10, B é 11, C é 12. Pô, professor, C é 12. Show! Aqui acompanha o x elevado a 0. Aqui acompanha x elevado a 1, aqui acompanha x ao quadrado, aqui acompanha x ao cubo. Ih, galera, vai cair num polinômio, né? Eu vi que vocês estão aprendendo polinômio, então tá bonito, sem problemas. Caiu num polinomizaço. Biito pra gente, ó. Já vou escrever nessa ordem mesmo, tá? Uma vez x ao cubo, 6 vezes x ao quadrado,
Meu C é 12, já vou botar 12 vezes x e 8 vezes x elevado a zero, que é 1, né? Então não vou nem escrever. Show? Esse 1 aqui, também não precisava escrever. Isso daqui é o que, cara? Polinômio. Pô, professor, vou jogar pra cá, ficar igual a zero, vamos resolver essa parada. Eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Isso daqui é um produto notável. Aqui no canto, para você relembrar o produto notável que eu vos digo. A e B. A mais B ao cubo. Beleza? Um binômio elevado à terceira potência. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Lembram desse polinômio? Isso daqui é um produto notável. Se você perceber, ele está presente aqui. Aonde, professor? Meu A é x. E meu B? Meu último termo não é B ao cubo? Que não tem um A? 8. 8 é algum número ao cubo? 8 é 2 ao cubo. Caraca, professor. Então vamos lá. X ao cubo mais... No lugar do 8, eu vou escrever 2 ao cubo. Vê se tu visualiza. Ok? E aqui, quem é esse 6? 3 vezes x ao quadrado vezes 2. Não dá 6 isso? Mais, olha aqui, 3 vezes x vezes 2 ao quadrado. Vê se isso daqui não bate o 12 lá em cima. Escrevi assim só para você entender melhor, cara. Isso daqui é a mesma coisa que está ali em cima. Você consegue perceber a minha visão, a visão que eu cobro de você, você olhar para cá e conseguir enxergar aquilo lá. Identificou A e B, agora ficou moleza. Que ao invés de escrever isso assim, eu vou escrever, ao invés de escrever desse jeito aqui, eu vou escrever desse jeito aqui. Aqui é a mesma coisa que x mais 2 ao cubo. Isso igual a 8.000. Passo 3 para lá tirando raiz cúbica. X mais 2 é igual a raiz cúbica de 8.000. Não se esqueça do mentira, não tem mais ou menos, tá? Índice ímpar. Raiz cúbica de 8.000, 20. Passo 2 para lá, subtraindo. 20 menos 2, 18. Molezinha. Pô, professor, mas ele não quer saber o valor de x, ele quer saber quantos divisores tem o número x. Essa daqui eu fiz de propósito, porque na anterior você podia falar assim, pô, professor, eu vou usar as opções, né? Se ele botar 16 na opção, eu vou fazer com todas as opções e vou achar, beleza, vai dar certo. Mas digamos que a banca seja um pouco mais maldosa, ela não vai te dar opções. Ela vai te pedir o número de divisores para tu não poder usar as opções. Então o que você vai ter que fazer? Descobrir o número de divisores do 18, lembra? Fatora o bendito 18. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. 2 vezes 3 ao quadrado, beleza? 2 vezes 3 ao quadrado. Lembra que a gente esquece das bases, soma 1 aos expoentes? 2, 3, 2 vezes 3, 6 divisores, tá? X mais 2 é igual a 20, não é x, e a minha resposta final, 6 divisores. Essa é a resposta, 6 divisores, tá? Aqui, na verdade, seria x mais 2, né? Botou x igual a 20. X mais 2 é igual a 20, x daria 18, e tem 6 divisores, ok? Depois analisem aí uma correção, que é x mais 2, tá? Resumindo, vai ter 20 na opção, vai ter 18 na opção, tá? Então tomem cuidado somente com esses detalhes. Vamos que vamos para a próxima. Acha um número de 6 algarismos? A, B, C, D, E, F. É esse número aí, tá? A, B, C, D, E, F. Tal que, multiplicando esse número por 6, encontraremos como resultado o número D, E, F, A, B, C. Maneira. Maneira. Bem fácil, hein? Vou escrever com letras
maiúsculas, tá? A, B, C, D, E, F. Quando eu pego esse cara aqui e multiplico ele por 6, né, que não é base não, tá? Vezes 6, isso vai dar D, E, F, A, B, C. Show? É um número de 6 algarismos, multipliquei por 6, continua dando um número de 6 algarismos. Interessante. Aí o cara maldoso, cheio de maldade no coração, já virou e falou, pô, professor, A só pode ser 1. Eu falo pra você, com certeza. Porque se fosse 2, já teria um algarismo a mais quando tu multiplica por 6, né? Então você teve uma percepção muito boa, por sinal, obrigado. Mas não vai ser assim que a gente vai resolver, né? Porque vai dar muito trabalho. O caso é o seguinte, se você perceber, ABC continua junto na mesma ordem, DEF continua junto na mesma ordem. Eu só mudei, na verdade, a classe. Lembra? Juntando as 3 ordens, a classe. Eu vou chamar ABC de X, DEF de Y. ABC de X, DEF de Y. Quem seria esse cara, então? X mais essas 3 casas, então eu tenho aqui 1000x, concorda comigo? Mais Y. 1000x mais Y. DF é um número, tá? Composto por 3 algarismos. ABC é um número composto por 3 algarismos. Como eu estou analisando posição, eu andei 3 ordens aqui para chegar nesse cara, então é ABC vezes 1000, que seria ABC com 3 zeros. Aí eu somo esse cara com DEF, vai dar ABCDEF, ok? Então por isso que eu escrevo ele como 1000 vezes X mais Y. Esse cara, quando eu multiplico ele por 6, vai dar esse cara aqui. Quem é ele? Esse daqui é 1000 vezes Y mais X. Só mudou a ordem. Simples assim, faz a distributiva com 6. 6000x mais 6y igual a 1000y mais x. Vou jogar esse x para lá, tá? 6000x menos x, 5999x. 1000y menos 6y, 1000y menos 6y eu tenho 994y. Ok? Professor, o que eu faço? Primeiramente, você tem que analisar se existe a possibilidade de simplificação desses caras. Ok? Por quê? Isso daqui está uma igualdade. Será que existe a possibilidade de eu simplificar esses termos por alguma coisa? Enquanto divisor comum, dá para dividir por 7. Já percebemos que dá para dividir por 7. Olha que coisa linda, divide por 7. 5.999 dividido por 7, 994 dividido por 7. 5.999 por 7, ó, 56, que é o 7 vezes 8. Já cabe 8 vezes. Passou 3 para cá, 39. 5 vezes, beleza? 7. Então, ó, 8, 5, 7. E eu vou pegar 994 e dividir por 7 também. 9, o 7 cabe uma vez, sobrou 2. 29, o 7 cabe 4 vezes, sobrou 1, 14, 2 vezes. Agora, 8, 5, 7, 142. 142 é 7. Deixa eu ver, 142 ficou 71, não. 71 ali não dá, eles não têm nenhum primo entre si. O MDC é entre 8, 5, 7 e 142 é 1. Eles não têm divisores comuns. Se o MDC entre eles é 1, como que isso daqui é possível ser igual? Um dos valores possíveis, não sei se você concorda comigo, seria eu multiplicar invertendo, eles são inversamente proporcionais. Eu multiplicar substituindo o x por 142 e esse cara por 857, o y por 857. Que aí vai ficar 857 vezes 142 é igual a 142 vezes 857. Já que eles não têm primos entre si, a relação entre eles é inversa. Pô, professor, mas como é que você garante que são esses valores? Eu poderia dobrá-los também, mas se eu dobrá-los, esse cara vai deixar de ter 3 algarismos, vai passar a ter 4 algarismos. Então, o único valor possível para x é 142. E o único valor possível para y é 857. Como x é ABC e y é DEF, eu quero saber o número
Ache um número, né, de 6 algarismos. Então, o número que eu quero saber é exatamente o primeiro. A, B, C, D, E, F. Eu quero saber esse cara. Quem é o meu ABC? 142.000, DF, 857. Se você quiser fazer a prova real, faz esse número vezes 6, que você vai encontrar 857.142. Pode fazer a prova real que você vai encontrar isso aí, tá? Resumindo, o que eu fiz? Chamei esse primeiro trio de x, 1000x. O segundo trio de y, mais y. Vezes 6 vai dar invertido. 1000y mais x. Coloquei uma letra de um lado, a outra do outro, fiz simplificações. A relação entre esses números aqui, eles são primos entre si. Para que isso seja verdade, x precisa ser um múltiplo de 142 e y precisa ser um múltiplo de 857, com a mesma multiplicidade. O único caso é eles vezes 1, ou seja, eles puros. Porque eles vezes 2, esse cara já deixaria de ter 3 algarismos. Então, o único caso que me serve é esse. Tá bonito? O valor, qual é esse número então? 142.857. Resposta tá linda para você aí, tá? Na maldade de uma questão dessa múltipla escolha, ele ia te pedir uma relação desses números, né? A soma dos algarismos, alguma coisa do tipo. Para você não usar a opção e ser sujo o suficiente para isso. Tá show? Então aí, chegamos à resposta 142.857. Bateu, coisa linda. Próxima. Pitágoras. Olha o cara. Pitágoras escolheu 4 algarismos distintos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Melhor questão, né? Isso daí é melhor para a gente iluminar a nossa aula. Merece até o quadro 100% apagado. Pitágoras escolheu 4 algarismos distintos do conjunto. Então, Pitágoras olhou para cá, escolheu 4 só desses 9, tá bom? Formou com eles todos os possíveis números de 4 dígitos distintos. Ou seja, ele pegou esses 4 algarismos que ele escolheu e embaralhou, escrevendo todas as possibilidades. Digamos que ele tenha escolhido os 4 algarismos A, B, C, D, ok? Esses foram os 4 algarismos escolhidos por Pitágoras. E ele embaralhou isso daí, cara. Escreveu todos os números que eu poderia formar embaralhando esses caras. São quantos que eu consigo formar? Entra um pouquinho de análise combinatória, né? Ó, o primeiro eu posso escolher qualquer um dos 4. 3, 2, 1. Multiplica isso daqui. 24. Ou seja, eu consigo formar 24 termos. Tá? Se você quiser listar todos, fica à vontade. Não vejo necessidade. Mas aí formou com ele todos os possíveis números de 4 algarismos dígitos e somou todos esses números de 4 algarismos. No final ele soma todo mundo. Parecida com uma questão que eu fiz, inclusive, com a turma de oficialato, tá? Uma questão do ITA e uma questão da SpaceX, que são bem parecidas nessa ideia de somatório de possibilidades. Só que nessas questões eles te davam quais eram os números escolhidos. Esse daqui ele não te dá os números. Mas ele me deu o resultado, né? 193.314. Encontre os 4 algarismos escolhidos por Pitágoras. Vamos que vamos? Maneira, maravilhosa. São 24 escolhidos. Voltemos para a nossa ideia. Os números têm 4 algarismos. Quando eu vou listar, vou escrever alguns aqui para você, ó. ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, e vamos que vamos, tá? Vou terminar com esse aqui, ó. DCBA, tá? Ao todo aqui eu tenho 24 termos somados. 24. Desses 24 termos somados, na minha coluna aqui das unidades, se são 24 termos, o D apareceu quantas vezes? O C apareceu quantas? O B apareceu quantas? E o A apareceu quantas vezes? Tu vai listar os 24? Não, eles aparecem igualmente, a distribuição é igual. São 4 possibilidades, A, B, C ou D. Se tem 24, significa que cada um deles apareceu 6 vezes. Ou seja, quando eu estou somando a linha aqui das unidades, ó, unidade, dezena. Não vou deixar unidade de dezena e centena não, senão tu vai confundir o D com o D de lá da questão, vai complicar minha vida. Ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar.
Aqui, nessa linha, começar com D. O D apareceu 6 vezes. O C apareceu 6 vezes. O B, adivinha, 6 vezes também. E para fechar o meu A, apareceu 6 vezes também. Cada um desses algarismos escolhidos apareceu 6 vezes. Que aí dá 24. 6, 6, 6, 6. Por isso eu tenho 24 números. Essa minha primeira soma aqui, então, vai dar o quê, professor? 6 vezes D, mais 6 vezes C, mais 6 vezes B, mais 6 vezes A. Correto? Então, aqui eu tenho 6 que multiplica D, 6D. Aqui eu tenho 6 que multiplica C. Aqui eu tenho 6 que multiplica B. Aqui eu tenho 6 que multiplica A. Posso colocar o 6 em evidência? Não posso? Então, essa soma aqui vai dar 6 que multiplica A mais B mais C mais D. Então, aqui na minha casa das unidades, eu posso botar 6 que multiplica A mais B mais C mais D. E na minha casa aqui das dezenas, vai ter a mesma coisa. Numa ordem totalmente diferente, mas quando você contar, vamos ver quantos Ds aparece. Conta lá. Tem 6. 6, 6. 6 Bs. 6 As. Então, aqui também vai ter a mesma coisa. 6A, 6 que multiplica, abre parênteses, A mais B mais C mais D. Resumindo, vamos... A parte algébrica que realmente nos importa vai ser isso aqui, ó. Escrevemos agora no sistema de numeração. 6 que multiplica A mais B mais C mais D, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de X. Para eu escrever pouco. Não quero escrever. Professor de matemática gosta de escrever. Beleza? Então a gente vai chamar esse cara aqui de X. Essa minha linha aqui, essa minha coluna, perdão, deu X. Coluna das dezenas vai dar a mesma coisa, X. Coluna das centenas, X. Coluna das unidades de milhar, X. Esse número aqui é igual a 193.314. Que a questão me deu, 193.314. Mas esse cara no sistema de numeração, isso daqui, ó, é vezes 10 elevado a 0, esse daqui é vezes 10, esse daqui é vezes 10 ao quadrado, e esse daqui é vezes 10 ao cubo, correto? Então, vamos escrever isso assim? X que multiplica 10 ao cubo, mais x que multiplica 10 ao quadrado, mais x que multiplica 10 mais x, que multiplica 10 elevado a 0, é 1, né? Então nem vou escrever. Então aqui eu fiquei com 1000x, mais 100x, mais 10x, mais 1x. Somando isso tudo, eu tenho 1111x. 1111x. Essa minha soma toda, então, aqui, 1111x, que é igual a 193.000, né? 314. Ler o número é a parte mais difícil. Onde já se viu isso, né, gente? Deixa eu escrever aqui. 193.314. Pega o 11 e passa para lá. Dividindo. 11 não, né? 1111. 193.314 dividido por 1111. Vamos fazer essa divisão? 193.314 dividido por 1111. Ó, essa parte é mais fácil fazer essa divisão, né, gente? Pelo amor de Deus. Posso errar essa não, porque senão eu vou ser banido. 822, correto? Desceu 1 aqui. 7 vezes. Sobra 444, desce o 44. 174. Então esse cara é igual a 174. Voltando, quem é o meu x? 6 que multiplica A mais B mais C mais D. Então vou continuar minha conta aqui embaixo. 6 que multiplica A mais B mais C mais D. Isso é igual a x, que eu acabei de encontrar. 174 para o valor de x. Passo 6 para lá dividindo esse cara.
A mais B mais C mais D, 174 dividido por X, 29. Beleza? A mais B mais C mais D igual a 29. Pô, professor, são 4 algarismos escolhidos dali, que a soma vai dar 29, tem um monte de possibilidade. Não tem não. Só tem uma. Só tem uma possibilidade de eu escolher 4 números dali, a soma dá 29. Tá? Dica pra você, trabalha numa ideia de média, né? A média do 29, se eu fosse dividir ele por 4, já que são 4 termos, tá? Vai ficar ali 7,25. Então, a minha média vão ser 2 números antes do 7, 2 números depois do 7. Pensa nessa ideia, vai ficar mais fácil. Depois do 7 só tenho 2 números que são 8 e 9. Então já estão na minha lista. 8 e 9. Vou botar o 9 primeiro, tá? Já tá dando quanto aqui? 17. Para 29, falta 12. Ah, professor, para 12 pode ser 7 e 5 ou 6 e 6. Não pode ser 6 e 6, né? Porque eu escolhi 4 algarismos. Eu não posso escolher 6 e o 6 novamente. Então só pode ser 7 e 5. Então meus números escolhidos são 9, 8, 7 e 5. Beleza? A pergunta era essa, né? Encontre os 4 algarismos escolhidos por Pitágoras. Ele escolheu esses daqui, ó. 9, 8, 7 e 5. Tá bonito, galera? Show de bola? Essa daí é a questão pra gente encerrar, fechar. Bonitinha a nossa aula, beleza? Vou pedir pra vocês aí, ó, no comentário do vídeo, colocar o seu nome pra gente poder acompanhar quem tá assistindo. E vou pedir pra você assistir o próximo vídeo. Grande abraço.